Hoje é uma noite muito especial, que nós vamos poder ouvir um pouco mais a inspiração do nosso irmão Célio Allan Kardec, que vai dissertar sobre nosso Mestre Jesus. Jesus, o nosso divino mensageiro, nosso modelo guia. Eu estava falando com o Allan que eu tenho uma emoção muito grande, porque esse foi o primeiro tema que eu ouvi quando conheci a doutrina espírita, há 15 anos atrás. Vamos ter a alegria de ter conosco o nosso irmão Célio Allan Kardec de Oliveira. Célio é engenheiro civil, mora em Belo Horizonte. Ele faz parte, ele participa da Fraternidade Espírita Irmã Sheila e é coordenador geral da Organização Espírita, Cristã Espírita André Luiz, Oscar. Eu queria que você, Célio, antes atendesse ao pedido do nosso irmão o Dilson, falando um pouco sobre a USCAL. Célio, seja bem-vindo, querido. Queridos amigos e irmãos, recebam a minha saudação fraternal. Eu tenho imensa alegria de estar falando para os nossos irmãos da Associação Médica Espírita do Espírito Santo, Capelania, todos os companheiros que porventura estejam nos assistindo. E hoje nós temos uma incumbência de refletir sobre um tema que toca muito a minha alma e certamente a grande maioria de vocês. Porque estaremos falando sobre Jesus, o mensageiro divino. Mas antes, para atender a solicitação do nosso querido irmão José Luiz, nós queremos afirmar que há mais de 30 anos nós somos trabalhadores do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte e fomos durante largo tempo coordenador-geral. Nós somos o coordenador-geral da Organização Social Cristã Espírita André Luiz, uma organização que tem 80 grupos associados, que lida com o movimento da fraternidade, e é um movimento que tem a incumbência da revivescência do cristianismo primitivo, à luz dos preceitos da doutrina espírita, e profundamente atrelado ao nosso querido movimento espírita. E esses grupos têm uma obra comum, uma comunidade cristã espírita em edificação permanente, em Alto Paraíso de Goiás, e essa comunidade se chama Cidade da Fraternidade. Mas agora vamos ao nosso tema. Falar sobre Jesus. Conta-se, reza-se, nos anais, nas tradições do mundo espiritual, que o nosso sistema, ele está sob a direção de uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Supremo Criador do Universo. E essa comunidade de espíritos puros, angelicais, de muita sabedoria, Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz que ela se reuniu tão somente 2 vezes sobre a atmosfera do nosso mundo, do planeta Terra. A primeira vez é quando se deu aquela explosão cósmica, que é conhecido como Big Bang. E esta explosão cósmica, ela deu origem ao nosso sistema solar. E isto há 4 bilhões e meio de anos. Então, imaginem vocês, em eras tão distanciadas, uma comunidade de espíritos puros, que houvera galgado os cumes da perfeição, se reúne exatamente nesse momento dessa explosão cósmica, e um dentre esses espíritos crísticos recebeu a incumbência
de ser o governador, o gestor, conduzir os destinos de um dos planetas nascentes desse sistema, que é o planeta Terra. E a outra vez, segundo o nosso querido Emmanuel, que essa comunidade de espíritos angelicais e prefeitos que se reuniu próximo ao planeta Terra, foi quando eles estavam a discutir e decidir sobre a vinda de Jesus ao nosso planeta para se corporificar, a fim de deixar para a posteridade o seu evangelho de bondade e de amor. Então, quando Emmanuel se refere a Jesus desta forma, é aí que nós compreendemos muitas criaturas terem Jesus como se fosse o próprio Deus. Há 4,5 bilhões de anos, ele já era um espírito puro. E eu queria que vocês viajassem comigo. Imaginem, esses espíritos puros, eles não só assistiram a essa explosão cósmica, mas receberam as incumbências mais variadas para que eles pudessem serem os gestores desses sistemas planetários nascentes, resultantes dessa explosão. E por aí, eu estava refletindo comigo. Uau! Que espíritos são esses? Quem é esse Jesus? Porque de uma explosão cósmica, gerando algo absolutamente incandescente, a altíssimas temperaturas. Ali estariam os pródomos de um planeta para cumprir uma trajetória onde ele nasceria pressupostamente do nada, conquanto nada não existe, para tornar-se nos dias de hoje um planeta resplandecente, mas que sinaliza para daqui a alguns milhões de anos ser um planeta formoso na contextura da criação universal. O que é que ocorreu? A princípio, nós não vamos falar sobre evolução e nem tampouco pretendemos fazer uma incursão de dar uma aula de geologia, de antroposofia, nada de entrarmos nesses campos. Mas imagine quando aquele planeta surgente, incandescente, a altíssimas temperaturas, conta-se que depois de alguns milhares de anos, eram mais de 2.000 graus centígrados. E como é que poderia surgir do nada, de raios, de luzes? O que nós podemos contemplar com o tempo surgindo na atmosfera desse mundo? Hoje, em face aos avanços das diversas ciências nos seus mais variados ramos, nós tomamos ciência, por exemplo, que a princípio, depois das chuvas torrenciais de altíssimas temperaturas, de um resfriamento paulatino que durou milhares de anos, porque várias foram as eras catalogadas pelos avanços da ciência. Por exemplo, a era arqueozoica, a paleozoica, a mesozoica, a cenozoica.
e cada qual levando milhares de anos e cumprindo papéis específicos dentro dessa cosmologia, dentro desse plano evolutivo. Depois de muito tempo, passando esse período lítico de resfriamento, em que, naturalmente, que se agitava o núcleo desses gigantes surgindo na imensidão cósmica, vieram os primeiros seres dentro dos mares que se formaram, como, por exemplo, os vírus, as bactérias, as algas nadadoras e os outros seres de reprodução assexuada, depois a reprodução sexuada, para os pródromos do reino animal ou reino vegetal, e dentro de uma evolução absolutamente fantástica. E imagine esse contexto desses variados reinos que foram surgindo, as aves, as vegetações. E a pergunta que se faz: terá tudo isso ter sido obra do acaso? Quando efetivamente não foi obra do acaso. Então, nós temos a informação de Emmanuel de que Jesus, com os seus operários, com os seus arquitetos, desde essas fases primeiras, estavam na elaboração, na gestação, para que nós tivéssemos a garantia de, paulatinamente, dentro de determinados princípios e de leis, esse mensageiro divino, Jesus, ele pudesse dar forma ao planeta nascente, gerar vidas, mas dentro de princípios, num encandeamento memorável, numa manifestação de inteligência e de sabedoria inalcançável para as nossas mentes humanas. Quantos séculos esses operários de Jesus, esses arquitetos, espíritos certamente, que ele foi rebuscar em outros planetas, em outros sistemas. E nós estamos falando tão somente de Jesus, porque outros espíritos, à semelhança dele, espíritos angelicais, profundamente sábios, tinham ocupações assemelhadas nos outros planetas em fase de formação. Eu estava refletindo, meus queridos irmãos, que espírito fantástico, que pleiade de espíritos, com os mais variados conhecimentos, no campo das ciências. Por quê? Aplicou-se o conhecimento no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, para somente depois, no período Pleoceno, é que pudesse vir os que se assemelham de alguma forma à espécie humana dos tempos atuais. A arqueologia e as escavações que são feitas retroage aproximadamente a 160 mil anos, talvez daqui a algum tempo vai dizer que é um pouco mais ou um pouco menos, que nós temos os pródomos do que nós poderíamos chamar dos seres caminhando para a individualização, para a formação do espírito imortal.
as individualidades. Conquanto, já na era paleozoica, nós temos a informação de Emmanuel, de André Luiz, que já os primeiros seres já começavam a formatar o que seria, a breve tempo, o princípio inteligente. O princípio inteligente é o prenúncio para que, mais tarde, através das evoluções contínuas, das multiplicidades de mudanças no campo da geração da vida, nos variados reinos da natureza, nós pudéssemos caminhar do princípio inteligente para o espírito, mas já no princípio inteligente, as primeiras nuances também da formação do psicossoma, do que nós chamamos de corpo espiritual, do que consumou-se na individualização, no Pleoceno, o espírito, mas já com o seu perispírito, naturalmente, ainda é muito grosseiro. E como nós nos referimos aos primeiros seres humanos, nós lembramos do Pithecanthropus, do homens australianos, os sapiens sapiens, e assim por diante. Até que, para deslumbre, depois dessas muitas mutações, viesse a dar surgimento à espécie humana, seres absolutamente primitivos. Mas porque até então nós estávamos num mundo muito primitivo. Vocês já imaginaram a paciência de Jesus? Passando milhões e milhões de anos. Ele, como responsável para o governo desse mundo então nascente, com a pleiade de espíritos, para que vagarosamente, na consumação dos séculos, a Terra pudesse eclodir como um planeta prenhe de vida para acolher espíritos, que é o ápice, o cume da criação divina. Jesus, como divino mensageiro do Senhor, nesta incumbência admirável. Mas o que é que ele faz? Ele sabia que esse planeta deveria cursar fases para cumprir um papel importante nos mundos que se deslocam na amplidão. Era um mundo primitivo. E nesse intercâmbio, dentro da própria comunidade dos espíritos puros do nosso sistema, com a comunidade de espíritos puros de outros sistemas, o mundo ignora. Consideraria isso uma absurdidade o que nós vamos falar. Mas aconteceu, por exemplo, o nascimento, que nós chamamos de renascimento, de espíritos provindos de um outro sistema, do sistema Capella. O nosso é o sistema solar. E um dos planetas daquele sistema que estava numa fase de transição era um mundo mais antigo, mais aprimorado que o nosso. Estava cursando a fase de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Um avanço de natureza física e um avanço também de natureza moral. O que acontece então? Esse Jesus, nesse intercâmbio com esses espíritos, promove a vinda, o renascimento de espíritos que sofreram exílio e que, sob o ponto de vista moral, não reuniam condições de continuar
renascendo no planeta Capella, e ele conta-se, Emmanuel, que ele se reuniu com milhares de espíritos, fazendo um doce convite para que eles pudessem renascer no planeta que ele tinha a missão de governar. Ele que emissário era do Senhor da vida, ele então acolheu como filhos queridos esses exilados, conquanto fossem criaturas de muito conhecimento, e muitos nasceram em regiões que já prosperavam, como no Egito, como na Grécia, como na Índia. E eles cumpriram trajetória importante para estabelecer o progresso do nosso orbe. Quanta paciência! Quanto labor! Centenas, milhares de espíritos secundavam Jesus para que tudo estivesse dentro de uma programação dele, concebida. Desde quando deu-se aquela explosão cósmica em decorrência da vivência que ele tinha, nos muitos mundos que ele viveu, nas muitas moradas que ele transladou, nos conhecimentos que ele acumulou na sua alma e nas virtudes que adornavam o seu caráter. Era como se fosse um Deus. E ele fez renascer aqui e acolá alguns espíritos conhecidos dele. Naturalmente, esses espíritos eram egressos de outros sistemas, de outros planetas, até mesmo do sistema Capella. E nós contamos eles em quantidade imensa, como foi Confúcio na China, como Siddhartha Gautama, o Buda, nas regiões da Índia, como Sócrates na Grécia, Moisés em Israel, como Krishna na Índia, e tantos outros espíritos com alcandorados dotes no campo da ciência, da filosofia, da moral, espíritos éticos que promoveram o progresso do nosso orbe. Nós poderíamos nos estender por aqui falando sobre essas coisas. Mas eu quis produzir esse tipo de reflexão para todos nós, porque muitos ficam a imaginar que o nosso planeta, as coisas foram se dando ao acaso. Ele não existe. E, numa fala absolutamente simplória, o nosso sistema solar ele pertence a uma galáxia, e só a nossa galáxia possui mais de 200 bilhões de sóis. Quantos sóis arrastam sistemas planetários? Mas também se contam bilhões e bilhões de galáxias espalhadas pelo universo infinito na criação de Deus. E nós podemos naturalmente fazer analogia da quantidade incomensurável de espíritos puros, co-criadores, mensageiros de Deus, que recebem a missão de governos, de gerir os destinos desses mundos nascentes, desses sóis, aos 1000, para que não só se estabeleça a ordem, a unidade na criação universal, respeitando as leis sabiamente estabelecidas pelo Criador, mas esses espíritos sábios, de posse do conhecimento das leis do Criador,
que nós ignoramos. Eles que sabem muito sobre o Criador, que desvendam e penetram a natureza íntima do Espírito, que sabem sobre o microcosmo, o macrocosmo, a criação universal, que sabem todos os segredos da natureza. Então, quando Jesus recebeu uma missão como esta, sois tantos outros espíritos puros também serem acometidos de responsabilidades tão grandiosas, nós tão somente podemos referenciar ao nosso Criador, a Deus. Mas eu queria fazer uma outra reflexão com vocês. Aquele momento em que a comunidade de espíritos puros se reúne em uma determinada região do nosso planeta. Que bênção! Que espetáculo deva ter sido! Para que eles pudessem discutir e decidir sobre a vinda de Jesus, corporificado no nosso mundo. Naturalmente que essa experiência já houvera acontecido muitas vezes com muitos espíritos puros, em muitas andanças, em tantos outros mundos, para razões um pouco semelhadas a que Jesus se propunha. Deve ter sido algo muito difícil, porque agora ele daria uma mensagem viva na Terra. Estava ele estabelecendo um governo sobre o nosso planeta. Era um mensageiro extraordinário, porque o mensageiro de Deus é um conceito diferente de mensageiro do nosso mundo. O mensageiro de Deus, ele há que ser um espírito puro, sábio, douto, virtuoso, extremamente inteligente, justo e bom. Muitos dos predicados que nós alcançamos do Criador, esses mensageiros, para receber missões tão levantadas, devem estar se revestindo dessas qualificações. Então, queridos irmãos, deve ter sido uma engenharia muito difícil, porque vocês bem sabem, vocês que estão a me ouvir, os espíritos puros, no que concerne ao corpo espiritual deles, ao perispírito, é como se não existisse. Porque a evolução é tamanha que ele se confundiu com o passar do tempo com o próprio espírito, diferentemente de nós. O nosso corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico nosso, que sobrevive à morte, ele é morfologicamente organizado. Mas ele também estagia em várias fases evolutivas, desde aquelas fases mais grosseiras, quando nós estivemos nos reinos inferiores da criação, quando nós nos revestimos de corpos animais mais avançados, o psicossoma, até formas mais avançadas, mas ainda no estágio que nós estamos aqui no nosso mundo terreno, com quando seja um corpo sutil, quintessenciado, etéreo. Ele ainda está muito distante da pureza para confundir-se com a pureza dos espíritos puros. Quem somos nós para penetrar nesse campo e fazer um desenho de como deva ter sido o nascimento de Jesus? Por que ele habitou naturalmente um corpo humanizado?
Quanto sacrifício! Mas ele o fez. Porque ele amava esse planeta. Os seus habitantes. Cada ser, desde os reinos inferiores da criação, até a consecução máxima, que são esses espíritos que nascem e renascem, e nós estamos nessa fieira. No fundo, é como se todos nós fôssemos filhos desse Jesus. Mas a reflexão que eu queria trazer para vocês, ela é um pouco diferente, porque eu poderia falar um pouco sobre a vida dele. As mensagens, por meio de parábolas, os ensinos que ele nos deixou. Mas eu queria com vocês produzir uma reflexão um pouco diferente. Quando ele fala sobre eu, como que dizendo quem eu sou, ou o que eu sou. Então, nós escolhemos umas brevíssimas passagens, anotação dos evangelistas, onde Jesus diz eu. A mensagem dele é para dizer quem ele é. Mas o que é que ele diz quando diz eu? O que nós encontramos nas entrelinhas dessas mensagens para ver um pouco sobre esse mensageiro divino? Nós encontramos, por exemplo, uma anotação que está no Evangelho de João, no capítulo 6, onde ele fala: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porque nós estamos habituados na fala do mundo na questão do pão que alimenta, da água, do líquido que descedendo da nossa sede. Mas ele fala em pão da vida. E uma água de onde a pessoa jamais terá sede. O que é sorver esta água? O que é absorver este pão que ele chama de pão da vida? Qual a conexão que nós fazemos com Jesus? Porque ele diz: eu sou. Nós temos feito movimentos para entender essa mensagem do mensageiro de Deus, de forma que em todas as circunstâncias da vida, nos momentos mais desafiadores, ele esteja evidentemente conosco e nós estejamos conectados com eles, para ele descendentar a nossa sede e nos alimentar com um pão que sacia sempre. Nós encontramos ainda uma outra anotação que é muito interessante. E ainda nós vamos nós escolhemos hoje para recorrer a João, está no capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará
em trevas. Então, quando nós buscamos a linguagem convencional do mundo, falamos em trevas, é escuridão, é ausência de claridades. E quando nós falamos em trevas, nós podemos, de um lado, olhar uma noite sombria, dias tempestuosos, momentos acérrimos de dor, dias conflituosos, aflições sem conta. Mas a fala dele é simples. Eu sou a luz do mundo. E aquele que seguir a ele jamais andará em trevas. E como é que é o nosso movimento para estar sobre a luz dele? É beber do evangelho dele. É sentir que ele nos ampara constantemente, por exemplo, dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Porque suave é o meu jugo e leve é meu fardo. Então, quais movimentos que nós fazemos para estarmos sobre a luz de Jesus? É preciso conhecê-lo. É preciso beber das fontes cristalinas do evangelho dele. E temos feito isso? Nem sempre nós estamos fazendo isso. Vamos ainda ver esse eu de Jesus. Porque ele desceu ao mundo, corporificou-se, não veio como um príncipe, não habitou palácios, escolheu pescadores e homens simples para acompanhá-lo na trajetória de difusão das verdades evangélicas. Talvez o menos importante para Jesus tenha sido as curas. O mais significativo para ele foi, nas muitas das vezes, nas montanhas, à beira do lago, nos lugares públicos, ele falando para as multidões, levando palavras para que as pessoas pudessem compreender o significado da existência. Mas ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Olhem vocês, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele mais à frente, ele aduz para tornar-se muito mais pedagógico, a fim de que nós pudéssemos entender. Assim como eu conheço o meu pai e o meu pai conhece a mim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mas tem muitas ovelhas que estão fora do meu redil. A mim cabe conduzi-las. E será um só rebanho, um só pastor. Ele, nessa mensagem a todos nós para vazar os tempos, dizendo que ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu. Numa morte infame, no madeiro de cruz, crucificado tão somente porque ele amara e falara tão somente sobre o reino de Deus e não sobre o reino do mundo. Mas quando ele fala, eu conheço o meu pai e o meu pai conhece a mim.
essa adução, levando-nos uma analogia, dizendo, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Todos nós conhecemos a Jesus. Olha, nós estagiamos nos reinos inferiores da criação. Todos nós sabemos disso. Nós, como diz, nós temos a atração, a sensação, o instinto, o sentimento, a angelitude. São os estágios que nós passamos nessa evolução filogenética. E como viemos das formas primárias de vida, e Jesus sempre esteve presente, é como se o halo dele... Permito fazer uma comparação com o próprio Deus Criador. Todos nós estamos no halo de Deus. E também estamos no halo de Jesus. Intercomunicamos com Ele. Ele nos conhece desde as épocas primeiras do nosso existir. Pode até ser que alguns digam, em decorrência da vida que levam no mundo, de não reconhecê-lo ou de não conhecê-lo. Mas quando estiverem na outra vida, na outra lida, no mundo espiritual, haverão de reconhecê-lo como o divino pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Mas ele repete, tem muitas ovelhas fora do meu redil. Quantos espíritos que foram criados e que não ouviram a mensagem de Jesus, não ouviram o seu chamamento, permanecem à distância. Daí ele dizer com alguma tristeza na alma, como muitas vezes ele disse nas suas preleções, tem muitas ovelhas fora do meu redil, mas a mim convém conduzi-las. Um dia será um só rebanho, um só pastor. Eu estou falando sempre eu, Jesus, dizendo eu para nós conhecermos a textura das suas mensagens. Nós avançamos ainda no Evangelho de João. É um momento extraordinário, porque naquela época nós éramos muito atrasados sob o ponto de vista de ciência e sob o ponto de vista de conquistas no campo da virtude. Ele disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele não pode dizer, naqueles tempos, que são muitos os planetas habitados. E ele mencionou, eu vou até o meu pai, retorno, e fui até o meu pai para guardar os lugares, ele vai fazendo aquela digressão fantástica, mas eu quero chegar no ponto fundamental. E ele falando dessas coisas, de muitas moradas. E o Tomé, que era o mais descrente dos discípulos, ele pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais? Falando para que ia e voltava, ir para outras moradas, era incompreensível para ele, para os outros, mas ele se arrisca a perguntar, Senhor, não sabemos para onde vais? Aí Jesus responde para Tomé, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ficaram sem compreender. Provavelmente, um percentual importante das pessoas que estão na Terra não saberiam compreender
essa segunda parte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez compreendesse sobre há muitas moradas na casa do meu pai. A ciência hoje, ela avança na tese da possibilidade de existência de vidas em outros planetas. Cálculos grosseiros dizem que só na nossa galáxia, na Via Láctea, deve existir próximo de 100 milhões de planetas em vidas absolutamente assemelhadas à da Terra, por cálculos probabilísticos. Mas eles só aventam alguma hipótese. Jesus afirmou, nós espíritas falamos sobre a pluralidade dos mundos habitados. Mas quando ele diz para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como todos os discípulos não compreendessem nem a primeira assertiva das muitas moradas, como essa de eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Filipe que se adianta e diz, Senhor, basta-nos que nos mostre Deus. Porque era inalcançável para eles compreender, mesmo Jesus falando de uma forma absolutamente simples. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que mensagem que ele nos dá? Ele como mensageiro divino. Caminho é rota. Tem aqueles que querem segui-lo, mas é difícil. Quem quiser vir após mim, toma sua cruz e me siga. Caminho, verdade. Como todos nós conhecemos muito pouco sobre a verdade. Quem é que não se lembra que está registrado no capítulo 18 do Evangelho de João? Aquela conversa de Jesus com Pôncio Pilatos, que deve ter sido inesquecível para ele. Pôncio Pilatos hoje deve ser um espírito redimido. Pode ser até que ele esteja reencarnado em algum país do mundo, ou mesmo no nosso país, Pôncio Pilatos. Mas ele teve um momento grave, que ele, em decorrência da sua posição no mundo, dos cargos que ele ocupava, ele não tinha como conhecer Jesus. Mas deixa eu avançar rapidamente, porque o nosso tempo ele está avançado num determinado momento. No final da conversa, aquela questão de perguntar se ele era rei, ele falando que meu reino não é deste mundo. Em um determinado momento, o Pilatos, confabulando com Jesus, Jesus diz assim para ele, eu só vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E aquele que é da verdade me segue. Pilatos lhe pergunta, o que é verdade? Jesus não responde, porque ele não alcançaria, mesmo que ele fosse versado nos grandes pensadores de Roma, em filósofos da Grécia, ele não alcançaria a verdade de Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. E para nós, Jesus é a verdade? Como que a verdade dele está entronizada em nós? Eu sou a vida. A vida
ela é mais que existência. A existência é um ato, é uma experiência. Mas a vida é resultante. Nós somos artífices da vida porque perdemos perenemente a vida em nós. Mas quando fala que Jesus é a vida, porque nele está contido tudo. E se nós buscamos os conteúdos que existem nele, nós vamos compreendê-lo e tê-lo como vida. Queridos amigos, nós discorremos rapidamente um pouco sobre o mensageiro divino Jesus. Nesses instantes, eu volvo o meu coração para ele. Para todos aqueles que estiveram com ele, desde os primórdios da formação do nosso orbe, para mostrar da nossa gratidão, de quanto o amamos, de quanto é o significado dele para nós, e que o evangelho dele seja uma fonte perene, uma canção de fatos nas nossas vidas, nos nossos destinos, nos nossos caminhos, para que nós possamos, por onde passamos, esplender em alegria, bom ânimo, em fé, em crença. E as pessoas que estiverem convivendo conosco sintam o prazer na vida, porque eles veem em nós a fulguração da figura crística do doce Nazareno. Muita paz para todos. Queremos agradecer a esse irmão tão querido pela mensagem tão intensa, tão singela, mas tão profunda, diferente de tudo que qualquer um de nós na sala poderíamos esperar. Só tenho que dizer a você, Alain, obrigado. E pedir que você esteja conosco mais vezes, trazendo a sua sabedoria, a sua experiência, esse dom maravilhoso de louvar ao Senhor através do ensinamento a nós que temos menos recursos que você. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, primeiro, de ter recebido esse honroso convite, de ter conhecido pessoas fraternas, queridas, de refletir sobre um tema que é muito rico para todos nós. E rogo a Jesus que abençoe a todos aqueles que estiveram conosco e que vão nos ouvir, e que daqui a pouco, nessa tarefa que vocês vão desincumbir, que os bons amigos espirituais possam estar junto de vocês para levar a riqueza do que está na alma de cada um. Muito obrigado. Obrigado a você, meu querido. Deus abençoe você e muita paz a você e a sua família. E uma vez mais que Jesus e a sua mãe Maria, essa mãe Maria Santíssima, possa abraçar a vocês, proteger, inspirar a levar adiante esse trabalho tão intenso de evangelização através do talento de vocês. Muito obrigado e boa noite. Queridos irmãos, vou deixar um coraçãozinho para os nossos dois coraçãozinho aqui para Vani e para Alain. Isso. Leva nosso coração.